Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira desta quarta semana da Páscoa, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nós lemos no dia de hoje o evangelista São João, no capítulo 13, versículos do 16 ao 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lemos no dia de hoje o capítulo 13 do evangelista São João, que, como nos recorda o próprio evangelista, está justamente após o contexto do lava-pés. Após ter lavado os pés dos discípulos, então Jesus toma a palavra e começa a ensinar-lhes. E nós temos dois ensinamentos no dia de hoje muito importantes para a nossa caminhada de fé. Um primeiro ensinamento que nós poderíamos dizer dirigido àqueles que ainda hoje são chamados a viver o pastoreio no meio do povo. De fato, iniciamos essa semana justamente proclamando Jesus Cristo como o bom pastor. E ali éramos convidados também a rezar por todas as vocações, de modo especial pelas vocações sacerdotais, pelos vocacionados ao ministério ordenado, que são chamados a ser sinal, a ser presença do Cristo bom pastor no seio da humanidade. E dizia que esse primeiro ensinamento é justamente a nós, porque o Senhor nos recorda algo que deve estar sempre presente na vida de todo pastor, na vida de todo ministro ordenado. Ele nos diz: o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Usa-se de uma linguagem de sua época, mas é fácil para que nós possamos compreender. O empregado não está acima do patrão. O carteiro não está acima de quem enviou a carta, de quem enviou a mensagem. Ou seja, Jesus quer nos dizer que é Ele o maior. E é a Ele que todos buscamos. Cada qual segundo o seu serviço, cada qual segundo o seu convite. Mas devemos ter sempre presente que na nossa vida não sou eu. Não é o Frei Moisés, não é o Padre Cicrano, não é o Padre Beltrano que deve aparecer. Mas é Cristo que deve ser testemunhado e que deve ser anunciado por meio de mim. É por isso que o Senhor então vem recordar: o servo não está acima do seu Senhor, e nós somos servos. Servos inúteis, como nos recorda o Senhor, porque diz: olha, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizeis, somos servos inúteis. Fizemos somente aquilo que deveríamos fazer, mas eu sou somente um servo. O Senhor é Cristo. E assim não falo por mim mesmo, mas devo falar daquilo que Cristo me pede, aquilo que Cristo me envia a dizer. E isso acontece com todos aqueles que ainda hoje são chamados a ser o sinal do bom pastor no meio do povo. A mesma coisa, o mensageiro não é maior do que quem o enviou, e nós somos somente mensageiros do Senhor. E como mensageiros não somos maiores do que o Mestre, não somos superiores a Cristo, mas devemos falar aquilo que Cristo nos pede, devemos anunciar aquilo que Cristo nos ordena. E esta máxima deveria se fazer sempre presente na vida de cada um de nós, ministros ordenados, que somos chamados então a testemunhar o Cristo, mas não só na nossa, de todas as pessoas que de um certo modo ocupam um cargo de liderança na igreja. Deveriam ter esta frase colada no espelho do banheiro ou então na porta
para recordarem-se todo dia de que o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. É claro, nós dizíamos, este evangelho nos traz ainda um segundo ensinamento, que nós o percebemos no versículo 20, quando o Senhor diz que quem recebe aquele que o enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E assim, quando nós acolhemos um ministro de Deus, acolhemos o próprio Deus. Quando nós acolhemos um sacerdote, um religioso, uma religiosa, um irmão da igreja, porque sabemos que ele nos leva a Cristo, é a Cristo que acolhemos. E por isso devemos também procurar viver esta acolhida no nosso meio, na certeza de que aquele que vem ao nosso encontro enviado por Deus, nos traz o próprio Deus. E é nesse sentido, então, que hoje o Senhor vem nos ensinar que acolher o enviado de Deus é acolher o próprio Deus. E assim nos convida para que possamos, é claro, dia a dia, vivermos a acolhida para com os nossos irmãos e irmãs, de modo especial para com os mensageiros que ainda hoje o Senhor nos envia para anunciar a boa nova do seu Evangelho. Oremos. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, elevando-a acima de sua dignidade original, considerai o inefável mistério da vossa bondade e conservai os dons e a bênção da vossa perene graça naqueles que vos dignastes regenerar no batismo para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Antes da nossa bênção final, nesta quinta-feira, temos a segunda noite do nosso cerco de Jericó. Convidamos a todos que vivem aqui na região de São Paulo, possam participar também conosco desta noite, pedindo ao Senhor o dom da humildade. Hoje a nossa missa será às 20 horas. Nós nos encontramos na Rua Tabor 283, no bairro do Ipiranga. Esperamos sempre pela presença de cada um de vocês. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.